Olá, meus amados! É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gabriela Marinho e hoje a gente vai falar sobre sexo. Para quem não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos ao meu programa Descobrindo o Prazer. Aqui vocês vão poder falar sobre sexualidade, relacionamento, mandar as dúvidas, que eu prometo que eu vou ler todas e vou tirando. Então, para quem não viu o meu vídeo hoje, eu já digo que para quem não viu, você pode depois olhar lá no site da Rádio 9 Minutos, que vai estar disponível sobre orgasmo feminino. A gente falou sobre orgasmo, a gente falou sobre as dificuldades e no final eu dei umas dicas que foram muito importantes sobre algumas coisas que podem ajudar a melhorar, dar mais ânimo e mais vontade. E uma delas é a fantasia sexual. Depois disso, eu comecei a receber algumas perguntas essa semana falando sobre: mas Gabi, eu não tenho muita fantasia, ou a pessoa que tá comigo não curte falar sobre isso, eu tento colocar minhas fantasias e o meu parceiro não gosta, eu tenho medo, tenho vergonha, enfim. Eu juntei todas essas perguntas, todas essas queixas e bolei o tema de hoje para a gente poder falar sobre a importância das fantasias sexuais e dizer para vocês que o céu é o limite quando a gente fala sobre fantasia sexual. Que vocês podem ficar tranquilos que hoje eu vou contar para vocês a importância, o quanto é bom, as principais, umas curiosidades. Então vamos lá. Para começar, eu quero que atire a primeira pedra quem nunca teve uma fantasia sexual na vida. E se você tá aí me respondendo que nunca teve, pode ter certeza que isso é mentira da sua cabeça, porque fantasia sexual todo mundo tem. É algo assim inerente, natural do ser humano. Sabe por quê? Porque inevitavelmente a gente vai criar fantasias acerca das pessoas, das coisas, das experiências que a gente passa. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tá com fome, a gente não fica às vezes fantasiando comidas que eu gosto, pratos que eu já comi, que eu gostaria de comer, restaurantes que eu gostaria de ir. Às vezes eu sinto até o cheiro, o sabor e tudo mais. Ou, às vezes eu nem tô com muita fome assim, e aí eu quero criar alguma coisa. Eu penso, poxa, o que eu posso jantar hoje, né? Hoje é dia de jantar fora, o que eu quero jantar? E aí eu fico trazendo essas fantasias pra perto e pensando, nossa, aquela comida que eu comi aquele dia é muito bom, mas tal lugar, enfim. Tudo isso acontece com comida e também acontece com o sexo. É a mesma coisa, gente. Necessariamente não vai ser algo assim, fantasia sexual. Às vezes as pessoas acham que é sempre transar num lugar muito inusitado, fazer alguma coisa muito maluca, algo muito ousado, mas não. Fantasia sexual são as lembranças, são as cenas, são as vontades, tudo que vem lá na nossa cabeça nesse momento de tô sem vontade ou tô com vontade, que faz potencializar essa coisa do sexo. Poxa, eu tô aqui, não tô fazendo nada, tô com um pouquinho de vontade, e aí eu começo a lembrar daquela cena, daquele dia, daquela viagem. Ou às vezes eu quero me animar e o que eu faço? Eu começo a lembrar de coisas que aconteceram comigo com meu parceiro, ou um sexo casual que aconteceu, e aquilo também vai me animar. Então aí já começo te contando a principal importância da fantasia sexual. Ela serve para potencializar o meu desejo. Ela ajuda o meu desejo que tá mais ou menos bom ou até alto a potencializar. Porque a partir do meu desejo, meu cérebro já tá ali com uma vontadezinha e eu coloco mais tempero, poxa, aquilo ali vai, meu Deus, eu quero e eu quero agora. Isso vai ajudar bastante. E a fantasia sexual, ela é igual a brincar de faz de conta. Por que algumas pessoas elas falam, eu não gosto, pra mim não é muito bom, não acho tão legal? Porque algumas pessoas elas acham que brincar de faz de conta é uma coisa assim de criança ou é uma coisa muito fantasiosa. Eu quero manter ali sempre, quero manter sempre ali na razão, sabe? Tem pessoas que infelizmente são assim. E aí o sexo não combina muito com essa coisa muito quadrada, muito razão, muito tem que ser assim, é assim e pronto. Não, quando a gente se solta, na verdade, isso vai acabar potencializando e floreando mais. Né? Então a gente vai se soltar para essas fantasias e brincar de faz de conta. Quando a gente é criança, não é isso? Eu posso virar a princesa, o príncipe, um dinossauro, um pirata, qualquer coisa. E aí eu entro na brincadeira.
eu entro naquele papel e aí a brincadeira fica muito mais divertida quando a gente entra num papel. Agora pensa quando uma criança fala assim, ai titio, titia, mamãe, enfim, vamos brincar de castelo? E aí você fica assim, vamos, não, agora faz um monstro, aí você fala, ai, tenho vergonha, ai, não quero, ai, que bobagem. Então você não tá entrando na brincadeira. E isso é frustrante. A mesma coisa vai acontecer na hora do sexo. Se a pessoa tá ali te instigando, muito ou pouco, mais ou menos, vamos brincar. Vamos fingir que a gente se conheceu agora, vamos fazer algo diferente. E você não consegue entrar na brincadeira, a sensação vai ser igual, de frustração. Poxa, a gente tá brincando, é sexo, eu tô embebido aqui de excitação, vamos despertar isso. E aí, quando não acontece, acaba que, além de frustrar, o sexo fica muito monótono, fica sempre assim, do mesmo jeito. Vamos fazer na mesma posição, os mesmos beijos. Não necessariamente é algo assim sem graça, mas a gente podia colocar um pouco mais de graça nisso, um pouco mais de tempero, e uma brincadeira não faz mal para outra. Então eu quero trazer para vocês as curiosidades que eu sempre trago nesse programa e dizer para vocês quais são as principais fantasias que as pessoas têm diante de uma pesquisa que fizeram aqui no Brasil. Então, não necessariamente é em ordem, tá? De gostar, é só a ordem que colocar. Então, uma das principais é menage, né? Que todo mundo sabe que é fazer sexo a 3 ou a 4 ou mais que isso. Então, os menages, os swing estão sempre ali nas fantasias sexuais dos casais, das pessoas solteiras. Por quê? Porque mexe muito. Tem muito a ver com os vídeos que tem na internet, ou as fotos, ou tudo que já teve nesse mundo assim de pornografia e conteúdo adulto, sempre tem a ver com menage, ou swing, ou troca de casal, mexe muito com a fantasia das pessoas. Fetiches de submissão, fantasias de submissão. Bom, aí toda aquela brincadeira, para quem já assistiu aquele filme 50 Tons de Cinza e coisas parecidas, é sobre isso. Fetiches de submissão é as pessoas que gostam, às vezes, de levar um tapa, ou de ficar amarrado, ou de brincar de estar submissa ali, alguma coisa. Alguém mandar você fazer, faça isso, faça aquilo, puxar um cabelo, tudo, gente, com o limite que vocês querem que tenha. Desde algo bem leve, só uma brincadeira, até algo mais pesado. Respeito e respeitem todas as fantasias, viu? Não vamos julgar a fantasia do amigo porque ela é super saudável. As posições e lugares inusitados também. Aqui também eu recebo muito lá na minha página sobre transar na escada do prédio, dentro do elevador, na varanda, quando alguém vê, vários lugares inusitados, no carro em movimento. Vocês acreditam? Eu já ouvi essa que já realizaram, na verdade, juro que não fui eu. E posições também. Olha só, quando eu comecei falando lá que não são coisas tão elaboradas, gente, tem pessoas que têm sim fantasias com posições. Nossa, tem uma posição que eu adoraria, o que eu adoro, toda vez que eu imagino eu e o meu parceiro fazendo, ou quando eu imagino a minha esposa fazendo, a minha namorada, aquilo me deixa doido. Isso é fantasia sexual, tá? Observar o parceiro com outro. Isso aí também é bastante recorrente, sabia? Muitas pessoas têm fantasias assim de ver o outro, o parceiro, transando com outra pessoa, do mesmo sexo ou do sexo diferente, enfim. Mas gosta de se imaginar fora da cena. Pra daí pensar assim, o que eu penso dessa fantasia é: você tá vendo a performance da pessoa ali, tá vendo o corpo dela de fora, você não tá dentro da cena, que também é uma delícia, mas você tá fora. E aí pode te excitar olhar o corpo, olhar as expressões, olhar também, uma coisa que é legal, o desejo do outro para o teu parceiro e a tua parceira, que daí você fica, nossa, ela é gostosa mesmo, ele é gostoso mesmo, olha que delícia. E isso gera muita fantasia também. Transar com alguém do mesmo sexo. Tá aí uma fantasia que angustia demais os meus pacientes e as minhas pacientes. Isso eu preciso contar pra vocês. Recebo pessoas, às vezes, que têm algumas fantasias, por exemplo. Ai, Gabriela, você sabe que às vezes eu gosto de ver vídeo de conteúdo adulto com 2 mulheres e um homem.
mas será que eu sou homossexual? Será que eu tô afim de transar com outra mulher? Será que eu preciso disso? Então, não, não pensem sobre isso, não se angustiem por isso. Eu vou falar mais sobre essa questão dos tabus, mas por favor, não se angustiem em relação a essa fantasia de pessoas do mesmo sexo. Pode ser só uma fantasia, uma coisa que nunca, nem de perto, você vai realizar. Mas quando você dá uma olhadinha num vídeo ou quando você imagina, é muito bom e dá muito prazer. Então fique tranquilo, tá? Pode fantasiar. E olha que interessante, as pessoas fantasiam com sexo com amor. É, fantasia. Eu acho que rola um pouco de uma coisa assim sobre, sabe, filme meio Hollywood, comédia romântica, onde as pessoas conseguem provar e colocar dentro de uma cena, da mesma cena, um casal que tá apaixonado, que se ama, que é fofo, que é todo romântico, numa cena de sexo gostosa também. Que aí não necessariamente fica aquele sexo xoxo de, ai, estão fazendo só carinho. Não, as coisas elas podem sim se juntar. Então tem muita fantasia em encontrar uma pessoa que eu gosto demais, que eu gosto, que eu tenho muito carinho e que eu vou ter um sexo incrível. Pois é, quem não quer, né, gente? Quem não quer ter um relacionamento que seja ótimo, maravilhoso, companheiro, lindo e que o sexo seja bom. Então essas são as 6 principais fantasias que as pessoas têm. Mas se você tem outra, isso tá longe de ser um problema. Como eu estava dizendo, as fantasias são desejos e cenas e coisas que a gente tem vontade de criar, mas não necessariamente a gente pode ou precisa colocar em prática. Algumas pessoas têm um pouco de medo de pensar em alguma coisa inusitada de sexo, ou tem muito medo de fantasiar com alguém do cinema, alguém do trabalho, alguém da rua, que seja. Porque fica com uma sensação de penso, logo existo. Poxa vida, se eu tô pensando sobre isso, quer dizer então que eu desejo aquela pessoa? Que eu quero transar com aquela pessoa? Que eu não amo a pessoa que está do meu lado? Nada a ver, tá bom? Nada a ver. A nossa mente, como eu disse no começo, ela tem muito potencial. E a gente pode pensar coisas que vocês sabem muito bem. Tanto coisas muito boas, a gente pode imaginar milhões de coisas legais, a gente realizando viagens. Quem nunca imaginou que ganhando a loteria e ficou assim uns minutos pensando com o que faria com o dinheiro? E coisas tristes também. A hora que a gente não tá bem, vocês já perceberam que se a gente entra num buraco, eu vou fundo, eu começo a odiar pessoas, eu começo a ter medo de sair na rua, eu começo a achar que vou morrer, então a nossa mente ela tem muito potencial. E não necessariamente tudo que a gente pensa é verdade, é concreto, vai acontecer. Então essas fantasias a gente pode às vezes manter íntimas, só minhas. Eu só uso quando eu tô sozinha, eu só uso quando eu quero ter o meu momento de masturbação, que eu quero pensar nas minhas coisas. Então, não necessariamente todas as vezes eu vou estar pensando nisso, ou não necessariamente todas as vezes eu preciso colocar isso em prática de um jeito direto ou indireto. Por exemplo, poxa, mas todas as vezes eu vou colocar isso em prática quando eu estiver transando? Não, não. Você pode pensar nisso esporadicamente, uma vez ou outra. E eu gosto muito de uma palavra que eu uso, que é resolver as fantasias. Vocês sabiam que às vezes tem pessoas que têm algum tipo de fantasia com, como eu falei, com alguém do trabalho, com alguém conhecido, com alguém do cinema, ou com uma outra mulher, enfim. Só que ela guarda tanto, ela tem tanto medo de colocar aquilo em consciência, não é em prática não, é na consciência, que aí ela esconde aquilo, só que também faz muito mal isso. Porque você fica com aquela fantasia reprimida e você fica com muito medo daquilo. E aí gera um tabu, enfim, várias limitações. Então, quando eu falo resolver a fantasia para os meus pacientes, é assim: olha, você está precisando resolver essa fantasia. Resolver essa fantasia é coloque em prática sozinho, se masturbe pensando nisso, tenha muito prazer com isso, faça sexo pensando nisso, ou coloque mesmo para tua parceiro, teu parceiro, faça isso acontecer. E muitas vezes dá certo, que eu fico muito feliz quando isso dá certo, porque é mais pura verdade, gente. Algumas fantasias, às vezes quando a gente resolve elas, por exemplo, tô pensando em tal pessoa e eu vou lá e tenho um orgasmo, tenho muito prazer pensando naquilo, às vezes essa fantasia ela vai embora. Ela se resolve, por isso que chama resolver a fantasia. Ela se resolve e some, e bola pra frente, vamos pra outras.
Por quê? Porque você ficou muito bem resolvido com aquela fantasia e ela vazou para onde precisava vazar e acabou. Então, vamos diminuir essa angústia, porque um dos motivos que as pessoas têm menos fantasias, elas criam menos fantasias, ou elas têm medo de criar fantasias, é exatamente por isso. Pelo tabu, pela vergonha, pelo medo, por questões de criação, por os próprios valores. Nossa, eu tô pensando sobre isso, que coisa horrível, né? Nossa, eu tenho aqui uma pessoa, eu tô pensando em outra, eu tô solteiro, eu tô pensando em outro homem, em outra mulher. O que tá acontecendo comigo? Então, esses tabus vão travando e impedindo que a gente se solte e tenha mais prazer. Então, vamos resolver as fantasias de vocês, por favor. Lembrem disso que eu tô falando. Resolvam as fantasias de vocês. E como é que a maioria das pessoas imaginam e gostam de colocar fantasias sexuais em prática? Muitas pessoas gostam da história das fantasias mesmo, né? Das vestimentas, dos acessórios. E por que que isso é tão chamativo às vezes para as pessoas? Porque assim, a fantasia mesmo, a roupa, a vestimenta diferente ou um acessório, é como se fosse quando as crianças gostam de se fantasiar de super-herói ou de alguém que elas gostam. Quando a gente bota aquela fantasia, eu incorporo aquele personagem, né? Então, assim, um garoto que coloca a fantasia do Homem-Aranha, de um super-herói, ele incorpora aquilo, ele quer subir, ele quer pular, ele se acha mesmo o Homem-Aranha. As meninas a mesma coisa, quando elas colocam talvez uma fantasia de princesa, que é assim, às vezes uma coisa mais comum, elas literalmente se acham uma princesa, elas estão se sentindo naquele vestido. E aí no sexo não é diferente. Quando a gente coloca as fantasias, tô falando agora primeiro para as mulheres, a gente se sente literalmente como os super-heróis, poderosas, né? Poxa, eu tô poderosa nessa roupa aqui, eu tô bonita, essa renda, ou esse personagem que eu escolhi, e aí eu incorporo aquilo. Então é bom pra quem tá vendo, porque provavelmente a pessoa também aprovou, provavelmente vai gostar. E eu também tô me achando poderosa, tô me achando linda, olha, me caiu bem, eu me olho no espelho, me gosto, e aí a minha fantasia, ela se transforma, ela vira realidade. De uma coisa que antes era só uma brincadeira, eu passei a colocar em realidade. E para os homens, na maioria das vezes, porque tem a ver com os fetiches que eu falei, essas fantasias. Então, as mais comuns que a gente sempre ouve falar é de enfermeira, de colegial, de estudante, de secretária do lar, de empregada doméstica. Por quê? Porque entra nos fetiches de submissão, de algo de eu sou patrão, eu sou professor, eu sou médico, eu sou uma autoridade e você é uma pessoa que precisa dos meus comandos. Então isso mexe muito tanto com a fantasia dos homens como das mulheres também, porque elas também gostam de se sentir poderosa nessas fantasias. Já dos homens, que a gente vê muitas fantasias de bombeiro, policial, segurança, motorista, já passa por uma ideia mais assim de forte, né? Uma coisa com mais força, uma pessoa que vai te salvar, que sempre vai carregar de um lado para o outro, que vai também prestar um serviço. E aí mulher gosta muito disso também. Não estou falando de todas para depois não falar, Gabriela tá falando. Gente, isso é as mais comuns. Muitas mulheres têm sim ainda essa fantasia desse homem forte que vai salvar, que vai tirar aquela roupa e vai ter um corpão por baixo. Então, entrar nessa fantasia, independente do teu corpo, do jeito, de como ajuda muito, funciona demais e o casal pode se conectar bastante. Pode ser divertido. Tem casais, assim, eu vou dizer pra vocês que eu já ouvi histórias em que a pessoa colocou uma fantasia e ficou muito constrangida porque o outro não gostou. Enfim, ou não se sentiu bem. Tudo tem muito a ver com como eu me sinto. Mas eu já ouvi histórias também das pessoas colocarem e acharem aquilo divertido, não necessariamente entrarem de vez e ser muito boa a relação sexual, mas achar aquilo divertido e dar risada e mesmo assim rolar uma relação sexual incrível, onde você soltou, você se sentiu bem e o mais legal, conectou esse casal. Não necessariamente fez o efeito ali sensual da fantasia, mas fez um efeito de conectar esse casal,
desse casal se sentir bem, se divertir juntos. Então isso é um dos passos bem bacanas em que o casal vai se unir sim. E aí vem a parte em que a gente precisa trabalhar muito a conexão desse casal e a comunicação. A comunicação do casal é muito importante, tá, gente? Eu sei que eu tô super incentivando vocês aqui a colocarem essas fantasias pra fora, ou pra fora pelo menos na tua consciência, mas se você quiser realmente colocar isso em prática na tua relação, lembre-se que é muito importante comunicar isso antes, conversar com o teu parceiro e a tua parceira antes e dizer: e aí, será que é legal? Será que você gosta? E muitas pessoas me perguntam: Gabi, como é que eu falo isso pro meu parceiro e a minha parceira? Que eu gosto de determinadas coisas, que eu quero fazer de um jeito, mas eu não sei como é que eu entro nesse assunto? Dê dicas, tá bom? Deem dicas. Como a gente pode dar essas dicas? Vocês podem mandar algumas fotos no meio do dia e mandar assim: e aí, você gosta? Você acha que seria legal? Ou você pode mostrar uns vídeos mesmo, se vocês são dos casais que às vezes assistem uns vídeos juntos. Ou mesmo filme de Hollywood, viu, gente? Eu falei isso da outra vez, que tem muito filme aí bacana, que tem cena legal, série que tem muita cena quente, que a gente pode pegar depois daquilo e falar: e daí, você gostou? Você acha que ia ser legal? Gosto tanto daquele tipo de roupa, gostando daquela cena, gostei daquele lugar, o que você achou? Primeiro a gente puxar essa conversa para ver se o teu parceiro entra nessa conversa, entra nessa fantasia e se faz o tipo dele. Uma coisa é certa, também tem essa coisa do tipo do casal, do perfil do casal. Tem casais que não parecem que fazem nada, mas fazem muita coisa. Mas para isso vocês precisam se alinhar. Não necessariamente, poxa, um casal todo sério não tem fantasia sexual. Que isso, gente? Opa! Tem gente que tem muita fantasia sexual que vocês nem imaginam e colocam em prática. Mas isso teve que ter sido muito bem alinhado entre os dois. Então essa conversa tem que ser dessa forma, dando umas dicas, falando, e depois você chega e tenta colocar em prática. Como eu disse, tem pessoas que têm fantasias pequenas, assim, de ir pro motel. Só queria transar no motel um dia na minha vida, porque eu nunca transei no motel, porque assim, sei lá, nunca precisou, nunca deu certo, e aí nunca fiz. Então, assim, você colocar isso em prática. Não pegue o carro, busque a pessoa no trabalho e leve ela pro motel. Porque, assim, existe uma chance disso dar errado. Existe, sim, uma chance dessa pessoa falar: que é isso? Mas eu nem gosto de motel, eu acho estranho, eu queria ter tomado um banho, eu não tô bem hoje. E aí você fica frustradíssima. Então, muito cuidado na hora de querer colocar essa fantasia em prática para não se frustrar. Então, vamos nas dicas, vamos pelas beiradinhas e vamos percebendo se a pessoa que tá com você curte ou não uma fantasia, curte ou não uma brincadeira, se ela gostou de pensar sobre aquilo com você, e vai dando uma linhazinha para você perceber isso, certo? E quando que essa fantasia não vai ser saudável, nem para você e nem para o casal? Bom, para o casal, começando de agora que eu acabei de falar. Se a pessoa não tá afim, se a pessoa não tá com vontade, ou se isso por algum motivo humilha a pessoa, machuca, de uma forma que ela não tá aceitando, por favor, parem. Isso não é legal, isso não é bom. Não sejam egoístas na hora do sexo. Se a pessoa gosta de apanhar, de ser humilhada, de levar chicotada, de ser amarrada, ótimo, gente, vocês, de novo, vocês fazem o que vocês quiserem. Só que se a pessoa que tá com você não tá muito afim disso, não gostou, na hora vocês precisam parar. E mesmo se ela tenha aceitado ali minutos antes e na hora ela não gostou, por favor, parem. Vamos respeitar a vontade do outro e não vamos ultrapassar esses limites. Então é esse um dos problemas de colocar muita fantasia pra fora. Quando algumas pessoas elas perdem um pouco a mão e aí elas não conseguem continuar ali a relação sexual por conta da fantasia. Fantasia sexual ela é um complemento, gente, para nossa relação. Não é ela que vai fazer acontecer, ela é só um complemento. O que faz acontecer uma relação sexual é o desejo, é a excitação, é o relacionamento. E a fantasia, de novo, como eu disse lá no começo, é só um tempero, é só algo assim que vai complementar e potencializar. Agora,
Se você perceber que você tá precisando todas as vezes colocar aquele tipo de fantasia, barra, fetiche em prática pra ter desejo, aí a gente tá entrando num problema sim. Porque eu não posso depender de fantasias sexuais para poder me excitar todas as vezes. Isso não é bom. Cada vez que eu for transar, eu tenho um tipo de fantasia. Cada vez que eu for transar, eu tenho ali mais ou menos um protocolo com quem tá comigo. Tudo bem, mas se eu depender, exemplo, todas as vezes que o meu parceiro esteja com determinada peça de roupa para isso, sempre precisa ser em determinado lugar, sempre precisa ser na mesma cena de, nossa, ela de um jeito e eu de outro, e eu xingando ela de ter determinadas coisas ou vice-versa, isso não vai ser legal. Porque uma hora isso vai cansar pra quem tá com você. Por mais que essa pessoa ache fofo, legal a tua fantasia, se não sai dela, uma hora eu tenho certeza que isso vai cansar. Não vai ser legal. E essa pessoa sem querer vai começar a evitar o sexo porque ela vai pensar, de novo, vai ter que começar tudo daquele jeito, vai ter que ser do jeito que ela quer, vai ter que ser do jeito que ele quer, com aquelas palavras ou com aquela roupa, e hoje eu não estou afim, hoje eu estava afim de fazer outra coisa, outro tipo. Então assim, percebam muito isso, fiquem atentos nessas fantasias, se vocês não estão exagerando demais ou se vocês estão dependendo demais dessa fantasia para ter prazer. Ela é muito boa, ela é ótima, ela ajuda demais. Vou de novo falar depois algumas dicas e algumas coisas que a fantasia ajuda, mas não se tornem dependentes delas, tá bom? Recriar cenas, curtir, lembrar de algumas coisas é sempre uma delícia, é sempre um prazer. E aí aqui eu vou aproveitar para dar uma dica assim para vocês, principalmente para as meninas. Quando vocês estão lá sem fazer nada, ou estão indo pro banho, tanto em casa com o parceiro, ou se vocês vão sair à noite com alguém, é super gostoso vocês trazerem essas cenas à tona, pensar em algumas coisas enquanto estão ali, não se tocando, tá? Não tô nem falando sobre isso, tô falando sobre essa coisa do banho. Então já tá tendo um contato com o nosso corpo, tá tendo um contato com a água no nosso corpo, a gente passando sabão e lembrando daquilo. Então eu tenho certeza que isso acende muito a chama de vocês. Vocês já vão pro encontro ou já vão pra cama muito mais empolgadas. Então se soltem, sabe? Se soltem muito. Não fiquem se culpando, não fiquem pensando sobre o que iriam pensar, o que vão falar de vocês, o que o teu parceiro vai pensar, porque às vezes você nem vai colocar isso dentro do teu relacionamento. Só pensa sobre isso, só deixa isso fluir, não se sinta culpado, esqueça todas essas crenças que você teve um dia, porque é algo que não necessariamente alguém vai ficar sabendo ou que vai sair aí da sua cabeça. Então, se for ajudar na tua vida sexual, se for contribuir para você ter uma relação sexual mais plena, eu super dou apoio, tá? Faça o que você quiser, não temos limites para as fantasias. E eu quero falar para vocês as maiores vantagens que tem pra gente poder cultivar e melhorar cada vez mais as nossas fantasias sexuais, que são: as fantasias sexuais são afrodisíacas, que é isso que eu tô dizendo. Elas dão uma apimentada na nossa vida sexual, na nossa vida, no nosso relacionamento. Então, se já é bom, pode ficar melhor. Se não tá tão bom, a gente pode tentar dar uma revigorada nessa relação e ajudar com alguma fantasia aí que tem na sua cabeça. Ela potencializa a tua sexualidade com o teu casal, ela melhora ali a rotina, tira um pouco do casal da mesmice. Então, um casal que se gosta, que tá tudo bem, mas percebe que já tá ali fazendo do mesmo jeito, vocês podem sim tentar colocar umas fantasias em prática para sair um pouco da rotina, às vezes numa viagem, às vezes num evento que vocês querem fazer algo diferente. Então podem e vocês devem investir nisso, que vai ser bem gostoso. E estimula a você a ter mais ideias. Então, quanto mais você dá asa, lembra da história da loteria? Quanto mais você estimula a sua ideia, mais você se empolga também. Poxa, que legal eu fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, viajar para outro lugar. Então, aquilo vai criando muitas outras ideias. E essas outras ideias geram outras e outras, e você vai se reconhecendo, vai se achando, vai entendendo às vezes onde é o seu lugar nessa fantasia, onde você realmente gosta. Poxa, me encontrei.
Tem alguns exercícios que eu peço no consultório que aí eu falo assim, veja vídeos ou lembre de coisas, mas aí eu falo aquelas fantasias que você sabe que essa é certeira, que você fala, na hora que eu penso nisso, eu subo pela parede, fico com muita vontade de sexo. Então, vamos achar o nosso lugar nessas fantasias. O que você lembra, que você gosta, que fala, não, isso aqui tem a ver comigo, eu curto mesmo isso aqui. Melhora a tua autoestima, claro, né? Como eu falei, eu me sinto bonita, me sinto gostosa, me sinto bem, me sinto desejada. Não tem como isso não mexer com a nossa autoestima. A autoestima tá ali grudadinha com o desejo sexual, elas andam abraçadas. Então, se você tá ali bem com a tua vida sexual, se desejando, percebendo que tem alguém te desejando, se sentindo bonita, se sentindo atraente com tudo isso, então a tua parte sexual e a tua autoestima vão estar ótimas. Então, estimula a autoestima também e é muito bom isso. A cumplicidade do casal também melhora. Porque se o casal começar a conversar sobre isso, já que é uma coisa que é super não falamos, né? Assunto proibido. E a gente começa a falar sobre isso. E nesse campo ali das fantasias a gente também se encontra, que maravilha, né? Tô todos esses anos aqui com você, nunca falei sobre as minhas fantasias e quando eu falo eu percebo que a gente se dá super bem, que a gente se diverte, que a gente conversa, que a gente criou outras fantasias juntos, então não percam tempo, vamos colocar essas fantasias que vocês têm vontade, as que vocês querem, em prática, pra fora e ver se quem tá com você gosta. E assim, desafie os teus tabus, que é uma das principais, se desafie. Né? Se desafie pro sexo, sai fora assim dessas barreiras, passe por cima disso, não fique pensando sobre o quanto o que vão pensar, o quanto vão falar, o que quem tá comigo vai achar. Não pense sobre isso, dê asas para essa tua imaginação e esqueça, eu só quero que vocês tenham prazer. Como eu disse, eu, Gabriela, trabalho com isso, eu não quero nem saber das fantasias de vocês, porque todas elas são válidas, eu tenho certeza que todas elas são uma delícia, eu tenho certeza que são. Então curtam as fantasias de vocês, desde que isso não vira um vício, vocês não humilhem ninguém, não machuquem ninguém por aí e não fiquem dependentes disso. Então curtam as fantasias de vocês e de novo é um prazer enorme ter vindo aqui falar pra vocês de um assunto tão legal, tão tabu e que a gente precisa falar. Então um beijo enorme e eu espero vocês no próximo sábado aqui na Rádio 9 Minutos às 15 horas. Tchau, tchau!